E aí, vamos falar sobre o verdadeiro coração da gestão de infraestrutura no ServiceNow? Hoje a gente traz um guia super detalhado sobre o CI Class Manager. A ideia aqui é desmistificar de vez como cada uma daquelas configurações funciona como um bloco de montar para um ecossistema de TI realmente robusto. Então, bora mergulhar direto na mecânica de um CMDB saudável de verdade. O nosso roteiro de hoje vai passar pelos fundamentos e atributos, depois a gente entra em identificação e reconciliação, dá uma olhada nos relacionamentos sugeridos, nas métricas de saúde do CMDB e fecha tudo com a lista de CIs. Começando com a nossa primeira etapa, fundamentos e atributos. Vamos ver como estabelecer importância e propriedade logo de cara. Bom, o ponto de partida crucial aqui é aquela caixa de seleção chamada principal classe. Quando a gente marca uma classe como principal, a gente está basicamente gritando para o sistema: ei, isso aqui é prioridade absoluta. Sabe o que isso faz? Corta aquele ruído operacional gigante logo pela raiz. Assim, só os itens que são realmente críticos vão aparecer nos filtros quando a equipe for abrir um incidente ou planejar uma mudança. Chega de dor de cabeça selecionando item que não tem nada a ver, né? E isso já nos leva direto para o campo Managed by Group. Ele é essencial porque é ele quem bate o martelo sobre a propriedade operacional. Ou seja, ele padroniza a governança definindo qual equipe especificamente vai suar a camisa para manter aquela classe de 6 sempre redondinha na base de dados. Um detalhe super importante, não confunda isso com os grupos de atribuição de tarefas do dia a dia, tá? O foco desse grupo aqui é 100% na integridade dos dados do CMDB. Avançando um pouquinho mais na configuração, a gente esbarra nos atributos, e eles se dividem em duas famílias bem distintas. De um lado, a gente tem os atributos derivados, que são aqueles herdados num efeito cascata lá das classes SPY no topo da hierarquia do CMDB. Do outro, temos os atributos adicionados, que são aqueles campos customizados e criados sob medida para atender as necessidades exclusivas dessa classe específica que a gente está configurando. Essa dinâmica fica brilhante quando a gente olha para a interface. A configuração permite pular facilmente entre as visões Derived e Added. E o mais legal é que as duas se complementam para formar o pacote completo de campos disponíveis. É literalmente assim que a gente monta o perfil exato de tudo que um servidor Linux, por exemplo, vai precisar armazenar. É como montar um quebra-cabeça de dados. Indo para a nossa segunda parte, identificação e reconciliação. Pense neles como os seguranças da porta do seu CMDB. E por que seguranças? Porque a primeira linha de defesa contra aquele pesadelo absoluto chamado dados duplicados é justamente a Identification Rule. É essa regra que vai barrar a porta e decidir se um registro que acabou de chegar é um CI novinho em folha ou só uma atualização de algo que já está lá dentro. Para fazer isso, o sistema cruza as Identifier Entries, que são os atributos-chave de identificação, com as Related Entries, que são os relacionamentos do item. É uma validação de identidade super rigorosa. E aqui vai uma dica de ouro sobre o botão Replace. O trabalho dele não é simplesmente criar uma regra do zero, mas sim substituir por completo uma regra de identificação que veio de herança. Então, a partir do momento em que a gente aciona o Replace e cria uma regra totalmente nova para a classe atual, essa classe filha vira dona do pedaço e passa a ditar as próprias regras de identidade. Agora, como essa avaliação acontece na prática? É tudo baseado numa sequência muito estrita de prioridades. O sistema é metódico, ele começa checando as entradas pelo número mais baixo, tipo uma prioridade 90, e vai subindo degrau por degrau até chegar no critério final, que costuma ser o nome do item. Se depois de toda essa varredura nenhum padrão bater com o registro que já existe, bom, só aí ele tem a certeza de que pode gerar um registro novo com segurança. Mas e quando rola aquela verdadeira disputa com duas fontes de dados diferentes, tentando atualizar um mesmíssimo atributo de um servidor ao mesmo tempo? É aí que entram as Reconciliation Rules. Elas são os juízes da parada, resolvendo esses conflitos e dando prioridade de fato para quem tem mais moral, ou seja, para a fonte de descoberta mais confiável. E junto com elas, a gente tem as Data Refresh Rules, que trazem um jogo de cintura permitindo que uma fonte de menor prioridade consiga atualizar os dados se aquele SEI já tiver abandonado e obsoleto há muito tempo. Entrando na parte 3, relacionamentos sugeridos, a verdadeira rede neural do nosso CMDB. A seção Suggested Relationships funciona como um grande mapa visual da TI. O papel dela é guiar quem está com a mão na massa no sistema para criar conexões que façam sentido lógico, sugerindo termos clássicos tipo hosted on ou runs on. Olha, isso é fundamental para padronizar como os dados se conversam. Ela serve como um farol lá no editor de relacionamentos, mas vale lembrar: o sistema não cria essas relações sozinho de forma mágica. Ele só te mostra o melhor caminho a seguir.
Seção 4. Métricas de saúde do CMDB. Esses são os inspetores de saúde do nosso banco de dados. A primeira parada da nossa inspeção é a completude, ou completeness. Ela mede a saúde com base no preenchimento de campos que foram marcados como recommended, ou recomendados. E aqui, a gente precisa entender um contraste vital. Preencher campos recomendados dá aquele ganho na sua pontuação de saúde, mas se ficarem vazios, não travam a operação do dia a dia. Agora, se a gente estiver falando de um campo required, ou obrigatório, configurado lá no dicionário do sistema, a história muda de figura. Se ele ficar em branco, bloqueia sem dó a entrada do CEI no banco de dados. A nossa segunda métrica é o compliance, que é a conformidade com as regras da empresa. Para essa engrenagem rodar, a gente precisa de 3 pecinhas fundamentais. Primeiro, o filtro de certificação, que vai pensar exatamente quais registros a gente quer avaliar. Segundo, o template de certificação, que é quem dita a regra do jogo, o padrão de negócio que a gente espera. E por último, a auditoria em si, que é a máquina pesada que vai executar essa verificação na prática. Quando a gente olha para a estrutura da ferramenta, essas 3 peças que acabamos de citar se encaixam perfeitamente. Elas trabalham juntas numa sintonia fina, criando um ciclo contínuo e automático para garantir que os CIs em operação não estão quebrando nenhuma regra de negócio pré-definida pela organização. É o compliance levado a sério. E a nossa terceira métrica de saúde é a correção, que foca na aba Correctness. O objetivo total aqui é garantir que o dado não se perca no tempo. Usando as regras de CIs órfãos e staleness, que são os dados obsoletos, o sistema funciona como um radar. Ele rastreia ativamente aqueles itens isolados que não têm os relacionamentos que deveriam justificar a existência deles, ou então localiza aqueles registros mofando no banco de dados que não recebem uma atualização há eras. Mas convenhamos, nem todo dado do mundo precisa de uma auditoria implacável o tempo todo, certo? É para isso que a gente tem as Health Inclusion Rules, aquela condição de registro ativo que a gente configura filtra cirurgicamente o escopo do que vai ser calculado. Por exemplo, a gente pode dizer para o sistema que a métrica de CIs órfãos só vai ser processada para servidores Linux que estejam localizados especificamente nos Estados Unidos. O resultado disso? Você economiza um poder de processamento absurdo e mantém as suas auditorias muito mais ágeis e assertivas. E chegamos na parte 5, a lista de CIs, o grande resultado operacional de tudo isso. Toda aquela engenharia nos bastidores que a gente discutiu deságua exatamente aqui, na CI List. Esse é o dashboard operacional da classe que a gente escolheu. É o painel de controle que centraliza todos os itens ativos que já passaram pelo crivo daquelas regras todas. É aqui que quem administra o sistema pode aplicar filtros à vontade, validar se as colunas de dados estão consistentes e, claro, criar registros novos, tudo isso sem perder a visão da hierarquia do CMDB. Depois de mergulhar fundo em tudo isso, fica muito claro como o ajuste de um simples detalhe de classe pode impactar o ecossistema inteiro da sua TI. Então, para fechar nossa exploração de hoje, fica a provocação. A arquitetura atual do CMDB que você opera está genuinamente otimizada para manter a qualidade lá em cima e dar prioridade para o que é crítico de verdade? Vale a pena parar e revisar. Muito obrigado por acompanhar essa nossa análise e até a próxima.